Durante a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas de 2022, a COP27, realizada no Egito, o então presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, propôs que a 30ª edição da conferência, prevista para 2025, fosse realizada na Amazônia brasileira. E eu quero aqui de público dizer que eu vou defender de forma veemente que a COP seja realizada no estado amazônico, que ela seja... Essa proposta foi apresentada em resposta a um pedido do governador do Pará, Helder Barbalho, que representava o consórcio Amazônia Legal, composto pelos governadores dos 9 estados da região. Na ocasião, Lula destacou a importância de que os líderes e defensores do clima conheçam a Amazônia de perto, afirmando: "Acho muito importante que seja na Amazônia. É muito importante que as pessoas que defendem o clima conheçam de perto o que é aquela região." A proposta de sediar a COP30 na Amazônia foi bem recebida e, posteriormente, em maio de 2023, o Grupo dos Estados da América Latina e do Caribe, o GRULAC, endossou a candidatura brasileira e a escolha foi oficialmente confirmada em dezembro de 2023, durante a COP28 em Dubai, quando os países membros aprovaram por consenso a realização da conferência em Belém do Pará. Eu não preciso nem mencionar aqui a importância do país sediar um evento dessa magnitude, mas a escolha do local me pareceu equivocada. E agora, em 2025, faltando apenas 5 meses para o evento, governos do estado e federal correm contra o tempo, com prazos apertados e gastança descontrolada para finalizar as obras, deixando a população das regiões carentes de Belém revoltadas. Mas afinal, por que parte da população está descontente com essas obras? E o que está acontecendo na grande capital do Pará? A população de Belém sofre há muito tempo com problemas crônicos, que vinham sendo ignorados até o anúncio da COP30. E foi só depois do anúncio que o mundo passou a olhar para a cidade, e esses problemas começaram a ganhar visibilidade nacional e internacional. Mas para quem mora ali, essa realidade sempre fez parte do cotidiano. Um dos exemplos mais marcantes dessa negligência é a gestão do lixo. Por décadas, o lixão de Aurá funcionou sem tratamento adequado, contaminando o solo, os rios e colocando em risco a saúde das famílias que viviam por perto. Mesmo depois de desativado, os problemas não acabaram. Relatos de lixo jogados clandestinamente, incêndios frequentes e ausência de fiscalização ainda fazem parte da rotina dos moradores da região. A tentativa de solução, com o aterro sanitário de Marituba, também virou crise. Denúncias no Ministério Público, prisões e o anúncio de fechamento do local sem definição de outro destino para o lixo da Grande Belém. A gestão de resíduos, que deveria ser uma questão técnica e bem planejada, se transformou em mais um símbolo de desorganização pública. E se o lixo a céu aberto já representava um risco direto à saúde, o cenário se agrava ainda mais quando olhamos para o saneamento básico. Belém está entre as piores capitais do país nesse quesito. Menos de 20% da população da cidade tem cobertura de esgoto e grande parte da população convive com esgoto correndo nas ruas, sem tratamento algum. O resultado disso são doenças, contaminação da água e milhares de famílias sem nenhuma condição digna de moradia. O problema se arrasta há anos. O Plano Municipal de Saneamento foi reeditado em 2020, mas as obras seguem lentas e programas como o Promabem, criado em 2006, nunca conseguiram atender toda a cidade. Ou seja, promessas existem, mas a realidade continua a mesma. E essa desigualdade fica ainda mais evidente quando a gente observa comunidades como a Vila da Barca, uma das maiores áreas de palafitas da América Latina. Lá, as famílias vivem sem acesso a saneamento, com coleta de lixo irregular, esgoto a céu aberto, fiação elétrica exposta e a água contaminada nas torneiras. Isso quando a água chega. Como se não bastasse, a comunidade passou a receber esgoto de um bairro nobre vizinho, o Reduto, que está sendo beneficiado com as obras por causa da COP30. Enquanto bairros ricos ganham melhorias visíveis, as regiões pobres continuam sendo sacrificadas. E o pior, as obras da COP, além de não atenderem essas áreas, ainda dificultam a mobilidade e a rotina de quem mora por lá. É o abandono sendo maquiado para turista ver.
Mas os problemas de Belém não param na infraestrutura básica. A violência também tem sido uma constante, mesmo com programas como Territórios pela Paz atuando em algumas regiões. A sensação de segurança permanece forte em grande parte da cidade. O policiamento é insuficiente e a presença do Estado é muitas vezes sentida só pela repressão, não pelo cuidado com os bairros vulneráveis. A criminalidade pode até ter diminuído em alguns pontos, mas o medo ainda dita a rotina de muitas famílias. E quando o assunto é mobilidade, a situação segue o mesmo padrão de abandono. O transporte público em Belém é alvo de crítica há anos. Linhas que atendem bairros mais afastados, como Outeiro, Icoaraci, Mosqueiro e Maracangalha, são insuficientes, mal geridas e geram revoltas em quem depende delas. Os ônibus vivem lotados, atrasam, quebram com frequência e não acompanham o crescimento da cidade. A isso, soma-se a desorganização no trânsito, o aumento das tarifas e a falta de guarda nas ruas mais movimentadas. Não à toa, a população cobra por investigações e mais transparência nas licitações das empresas de transporte. Essa ausência de planejamento também se reflete na infraestrutura geral da cidade, que deveria ser a base para qualquer proposta para sediar um evento global. Hoje, Belém tem pouco mais de 12 mil leitos disponíveis e apenas 864 hotéis de luxo, muito abaixo do que o mínimo necessário para acomodar delegações de todo o mundo. A alternativa encontrada foi o uso de navios como hotéis flutuantes, mas até isso se esbarra na necessidade de dragagem do rio Guajará, que ainda não foi feita. O aeroporto da cidade também está longe de superar o volume de voos internacionais esperados. A fragilidade da infraestrutura é tanta que diplomatas já manifestaram a preocupação com a segurança, rotas de fuga, atendimento médico e até a falta de hotéis 5 estrelas. E esses não são problemas pontuais, são questões estruturais que vêm sendo empurradas com a barriga há décadas. A COP30 não criou nada disso, ela só colocou luz sobre uma cidade que já estava em crise muito antes de virar sede da Conferência Mundial. O risco agora é que toda essa correria para mostrar uma Belém arrumada acabe escondendo os problemas de sempre e que depois da conferência tudo volte ao abandono de antes. A COP30 trouxe consigo não só a promessa de colocar Belém no centro das atenções mundiais, mas também um rastro de obras milionárias espalhadas pela cidade. O discurso oficial fala em legado para a população, mas o que se vê nas ruas é uma correria para entregar projetos que, em muitos casos, já nasceram problemáticos. Os números são grandiosos, mais de 7,3 bilhões em investimentos públicos. No papel, um pacote de transformação. Na prática, uma lista de atrasos, impactos sociais e decisões questionáveis. Entre as obras mais chamativas está o Parque da Cidade, que por si só já consome quase 1 bilhão dos cofres públicos. A promessa é de um espaço de lazer e preservação ambiental no coração de Belém, mas os moradores criticam a falta de prioridade. Em uma cidade que sofre com saneamento precário, investir tanto em um parque parece mais um gesto simbólico do que uma solução prática para os problemas reais da população. Outro projeto é a revitalização dos canais das avenidas Doca de Souza Franco e Gentil Bittencourt, com um custo previsto de 310 milhões. A proposta é transformar as margens dos canais em áreas verdes, com ciclovias e iluminação, numa tentativa de embelezar uma região central. No entanto, enquanto bairros mais ricos recebem esse tipo de reforma, comunidades inteiras seguem atoladas na lama, com esgoto a céu aberto e sem acesso à água tratada. É difícil não perceber esse contraste. Falando em mobilidade urbana, as novas ciclofaixas espalhadas pela cidade são apresentadas como parte de um projeto moderno e sustentável, mas os investimentos são limitados e em muitos trechos a execução é mal feita, sem sinalização adequada ou conexão com os principais pontos da cidade. A crítica que se ouve nas ruas é que essas obras têm mais função estética do que prática e servem para mostrar que algo está sendo feito sem de fato melhorar a vida de quem depende do transporte público. Nesse mesmo eixo de mobilidade está a ampliação do Aeroporto Internacional de Belém, uma das obras mais caras, 450 milhões. A ideia é ampliar a capacidade de voos e modernizar o terminal, já que a cidade não tem estrutura para receber o fluxo de turistas e autoridades previstas para o evento. A entrega está prometida para outubro de 2025, às vésperas da conferência, mas a obra ainda está longe de conclusão e sem atualizações claras sobre o andamento. O medo é que se repita o velho roteiro de promessas não cumpridas.
desenvolvidas. A expansão da rede hoteleira é outro ponto sensível. Belém não possui capacidade de hospedagem suficiente para receber a demanda da COP30. Por isso, o governo investe em projetos como a Vila COP30, de 194 milhões, o Hotel Vila Galé, de 180 milhões e outras reformas em construções privadas. Tudo isso para atrair turistas e delegações, enquanto o déficit habitacional da própria população segue sem resposta. É o tipo de obra que atende o visitante, mas ignora quem mora na região. No campo do saneamento, há a construção da estação de tratamento do Una, orçada em 25 milhões. A obra ganhou os noticiários não pela importância técnica, mas pela polêmica. Ela está sendo erguida dentro da Vila da Barca, uma das maiores comunidades de palafitas da América Latina. Só que o esgoto tratado na estação não vai beneficiar os moradores dali. Ele será direcionado para os bairros nobres, como o Reduto e o Marizal. A comunidade, que já vive sem coleta regular de lixo, com água contaminada, fiação exposta e doenças recorrentes, agora precisa conviver também com o barulho, a poeira e a invasão de privacidade causada pela construção. Os moradores protestaram, acionaram a justiça e acusaram o governo até de racismo ambiental, mas o mais grave, ninguém ali foi consultado. A decisão foi tomada de cima para baixo sem nenhum diálogo com a população. Esse descompasso entre promessa e realidade é ainda mais evidente quando olhamos para o calendário. Das 38 obras anunciadas para a COP30, 14 não informaram nem o percentual de andamento até abril de 2025. Faltando poucos meses para o evento, ainda há obras que nem chegaram na metade da execução e outras nem começaram direito. Os prazos estão apertados e o clima é de improviso. O receio de que parte dessas obras fique inacabada ou entregue às pressas é grande e justificado. Aí chegamos à mais polêmica de todas, a Avenida Liberdade. Oficialmente, o governo diz que essa obra não tem relação com a COP30, mas é difícil de acreditar. A avenida, também chamada de PA020, vai ligar a BR-316 à cidade de Belém, passando por áreas estratégicas que concentram parte das novas intervenções urbanas. São 13,3 quilômetros de pistas, com viadutos, faixas de ciclovia e iluminação solar, ao custo de mais de 300 milhões. Só que o trajeto corta áreas de proteção ambiental, passa perto de comunidades quilombolas e afeta ecossistemas sensíveis. A Universidade Federal Rural da Amazônia já expressou preocupação com a proximidade da obra do seu campus. O Ministério Público Federal acompanha o caso e cobra mais transparência. Além disso, a obra avança na APA metropolitana e passa a menos de 1 quilômetro da comunidade Abacatal, em Ananindeua. Mesmo com licença ambiental emitida, os riscos são evidentes e os impactos ainda estão sendo ignorados pelo discurso oficial do governo. A impressão que fica é que Belém está sendo reformada não para quem vive nela, mas para quem vai passar por aqui por alguns dias. Obras grandiosas tomam conta da cidade, mas muitas delas parecem responder mais às exigências do evento do que às necessidades reais da população. Mas afinal de contas, quem está sendo beneficiado com isso tudo? Quem está sendo prejudicado? E o que vai acontecer com essas obras colossais quando tudo isso acabar? E mais, por que esse evento não foi realizado em um local que já estava preparado e todo esse investimento de mais de 7 bilhões de reais não foi direcionado para cuidar de quem realmente precisa em Belém? É claro que sediar um evento como a COP30 é algo grandioso, coloca o Brasil em evidência, atrai olhares do mundo e abre espaço para discussões importantes sobre o futuro do planeta. Isso ninguém discute. A questão nunca foi sobre o Brasil sediar o evento, mas sobre onde e como ele seria sediado. O governo brasileiro poderia sim ter se colocado como anfitrião da conferência, mas nada impedia que o evento fosse realizado em uma cidade estruturada para receber esse tipo de movimentação. Brasília, por exemplo, já conta com uma rede hoteleira robusta, aeroporto internacional com grande capacidade, centros de convenções prontos e infraestrutura urbana consolidada. O mesmo vale para São Paulo ou até mesmo Rio de Janeiro, cidades que não precisam de obras emergenciais, de intervenções apressadas e nem de um investimento público de mais de 7,3 bilhões. Esse valor gigantesco está sendo gasto às pressas agora em um contexto de improviso para transformar Belém em uma cidade apresentável. Mas a pergunta que precisa ser feita é: apresentável para quem? Porque a verdade é que esse dinheiro não caiu do céu. São recursos públicos,
Dinheiro que poderia estar sendo investido em saneamento básico, em viadutos que realmente funcionam, em transporte público digno, em habitação para as famílias que ainda vivem em palafitas, era uma oportunidade de ouro para encarar os problemas reais da cidade, mas ao invés disso preferiu-se investir em obras de impacto visual, muitas delas voltadas para o turismo, para a elite local e para delegações estrangeiras. Enquanto se constrói um parque de quase R$1 bilhão no centro, bairros periféricos seguem sem coleta de esgoto. Enquanto se reforma a frente da cidade para impressionar quem vem de fora, comunidades inteiras continuam invisíveis. E isso tem um nome: prioridade distorcida. A COP30 poderia e deveria deixar um legado, mas ao que tudo indica, o risco é que fique mesmo só a ilusão de uma cidade que foi maquiada para parecer moderna, mas que segue cheia de velhos problemas, a ilusão de que o dinheiro foi bem investido, quando na verdade poderia ter mudado vidas. Agora conta pra mim aqui nos comentários, o que você acha do governo ter escolhido Belém do Pará para sediar a COP30? E se você quiser saber por que um carro que custa $6.500 nos Estados Unidos custa R$90 mil aqui no Brasil, clica nesse vídeo que tá aparecendo aí na tela. Muito obrigado pela audiência e até breve.